Diogo, até muito pouco tempo atrás, os modelos de inteligência artificial não tinham capacidade de raciocínio, mas tudo isso mudou com a família O da OpenAI, que veio com essa função que muita gente ficou de boca aberta e tal. Mas hoje em dia, esse superpoder da inteligência artificial não é exclusividade da família O. Então, tem outros modelos que têm esse tipo de poder. Antes de tudo, antes de a gente entrar no que a gente quer discutir aqui, o que é modelo de raciocínio? Bom, vamos lá. Tem várias formas de pensar isso. Então, às vezes a gente chama ele de modelo de raciocínio, às vezes a gente chama ele de modelo reflexivo. E qual que é a ideia? É que esse modelo, antes de gerar a resposta final para o usuário, ele pare e pense. Né? Tem um termo que se usa bastante na academia, que é o time to think. Hoje eu estou gastando em inglês, que é o tempo para pensar. É dar ao modelo tempo para pensar. Pensar nas possíveis soluções, pensar na estratégia. Você não faz isso? Claro, eu tiro uma soneca. E aí veio o estralo a hora que você acorda, não é verdade? Vou lavar uma louça. Pô, cara, e é fantástico, assim. E quando... Eu morei um tempo na Espanha, quando eu fiz um pós-doc lá, e o pessoal fazia a siesta mesmo, Claro. cara. Meu... É o time to think. É o time to think real, assim. Eles voltavam tempo para super pensar. Eles voltavam super produtivos, cara. Aí tem um amigo meu, hoje um querido amigo meu, hoje ele trabalha numa grande empresa de tecnologia, desenvolvendo AI, inclusive, estava lá trabalhando comigo, e ele falou, não, também, é brasileiro, né? Vou tirar uma siesta aqui também, vou ficar igual os espanhóis e tal. Só que, tipo, a siesta é uma sonequinha. O maluco dormiu até 7 da noite, assim. Aí depois eu conseguia dormir à noite. Eu falei, cara, é uma soneca, não é tipo uma dormidona, sabe? Bom, a família O é capaz de acionar esse modelo de raciocínio, mas a gente ficou muito acostumado a lidar com o chat GPT, e GPT é uma tecnologia diferente da família O. Boa, e acho que fazendo essa comparação, a gente vai conseguir explicar melhor para a audiência a diferença dessas duas coisas. Porque quando você vai acessar o chat GPT, tem lá o GPT-4o, beleza. E aí tem um que é o O. Aí, caceta, por que tem duas coisas diferentes aqui, Porque né? tem alguém que dá nomes muito ruins. Sim, o branding, o naming da OpenAI é terrível, assim, precisam contratar alguém. Mas são duas famílias diferentes. Então, vamos lá, vamos começar com a O, que é esse modelo de raciocínio. Então, ele tem a cestinha, né? Ele tem o time to think. Ou seja, na hora que você faz o pedido para ele vai primeiro analisar o problema. Sim. Pô, para resolver esse problema aqui, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso quebrar esse problema em etapas menores e resolver as etapas menores e depois juntar tudo e dar a resposta? Eu preciso buscar na internet? Eu preciso fazer algum tipo de cálculo? Né? Ele vai pensar sobre aquele problema, sobre aquele seu prompt, aquele comando, e vai te gerar a resposta. Por isso que ele é um pouco mais demorado. Mas é bom deixar claro aqui que ele não leva o tempo de uma siesta, nem o tempo da siesta do seu amigo que vai dormir 30 minutos e acaba dormindo 7 horas. Okay? Segundos, é rápido. Mas ele tem essa ideia de você ver o que ele tá... Assim, ele vai pensar sobre aquilo que ele vai fazer para te dar uma melhor resposta. Por isso que isso se chama também de modelo reflexivo. Ele faz uma reflexão sobre o que precisa ser feito. Já o GPT-4, que é o modelo de linguagem tradicional, ele vai fazer o quê? Ele vai receber seu prompt e ele vai começar já a dar a resposta loucamente. Como ele faz isso? Calculando a probabilidade das próximos tokens, que são as palavras. Então ele já vai preenchendo para você loucamente. É tipo aquela pessoa que você tá conversando com ela tenta ficar adivinhando a próxima palavra. Isso. Você tá falando, mas aí eu fui, aí sei lá. Isso, exatamente. Perfeitamente isso. Então o GPT-4 ele vai por esse caminho, certo? E o modelo reflexivo ele vai para um outro caminho e vai depender do caso de uso que você vai utilizar, você vai precisar mais de um ou de outro. Até pouco tempo atrás, esse era um superpoder só da OpenAI. Só a família O era capaz de refletir ou raciocinar nos moldes do que a gente acredita que o ser humano faz. Apesar das várias diferenças, segundo vários cientistas já colocaram nas discussões. Só que hoje em dia isso parece que é uma commodity, todo mundo consegue refletir. O que é? Eles conversaram entre si e um falou pro outro, faz assim que funciona. Eu acho que assim, é uma tendência da própria indústria, né? E já era uma tendência pensar nessa ideia do raciocínio mesmo, né? De adicionar. E quando a gente tá falando raciocínio, não é raciocínio humano, né? Raciocínio humano funciona um pouco diferente, mas essa ideia de fazer o modelo refletir sobre o processo antes de dar a resposta.
E já várias áreas acadêmicas já mostravam que esse era um caminho, então a OpenAI ela foi a primeira a colocar isso, mas assim, para você ver que não existe nenhum molho secreto de uma empresa específica, é que todas muito rapidamente apresentaram funcionalidades parecidas, né? Então hoje, quase todas as fornecedoras de inteligência artificial têm algum modelo que vai trabalhar com raciocínio, né? Então, por exemplo, tivemos recentemente o lançamento que abalou o Vale do Silício, DeepSeek, né? E o DeepSeek ele tem duas versões, ele tem a versão V3, que é igual ao ChatGPT, ele vai escrevendo mesmo, e a versão R, que tem o raciocínio. E o legal do modelo DeepSeek, para quem já testou, já viu isso, mas quem não testou, fique aí o recado para testar, é que ele mostra o raciocínio que ele está fazendo. Você pede alguma coisa para ele, ele fala, o usuário pediu tal coisa, então para fazer essa tal coisa, eu preciso fazer isso primeiro. Mas se eu fizer isso primeiro, talvez eu me enrole ali na frente, então eu vou fazer tal coisa primeiro. Ele vai escrevendo, né, em inglês, né, então você pode perguntar em português, mas o raciocínio você vê que acontece em inglês e te gera a resposta. Sabe o que é mais legal ainda de fazer com ele? É fazer uma pergunta polêmica e controversa para um desenvolvedor de aplicação digital chinesa e ver como ele te dá a resposta. Foi muito interessante ver como ele deu uma resposta sobre os uigures, que é uma etnia que na China vai para um campo de concentração, para uma reeducação e tal, porque eles são muçulmanos. E ele vai explicando, primeiro ele contextualiza, aí depois ele faz uma reflexão de o que ele deve falar a respeito daquilo, e aí depois ele te dá uma conclusão, suavizando alguns pontos que ele já deixou claro anteriormente. E aí ele tem que responder ao grande firewall da China, a grande censura que rola por lá, e fica muito claro como a resposta era muito mais intensa e comprometedora do ponto de vista da política chinesa, e aí, por meio dos raciocínios que ele tem que aplicar e das diretrizes, os guardrails que ele tem que seguir, a resposta que ele te dá no fim das contas é algo muito de acordo com o Partido Comunista Chinês. Passa por isso, né? Vale a pena. É um raciocínio influenciado aí. Claro, vale a pena ver tudo isso. Mas eu imagino que tem um desafio de desenvolvimento muito grande para fazer um desses modelos de linguagem com raciocínio funcionar. Não é uma coisa trivial como a gente tem visto com os outros modelos de linguagem, né, Diogo? Sim, ele tem uma questão que muda um paradigma até da necessidade de GPUs, que são esses chipzinhos que processam inteligência artificial. Vai mudar um pouco desse paradigma do processamento da IA. Por quê? O que acontece? Até o modelo GPT-4, né, vamos colocar assim, os modelos tradicionais de LLMs, de modelos de linguagem sem raciocínio, a grande capacidade computacional você tinha aonde? Na fase de treinamento do modelo. Então você colocava tudo ali para treinar o modelo e depois a fase de inferência precisa também de uma quantidade grande de processamento, mas não se compara à quantidade de treinamento. É muito maior a quantidade de treinamento. E aí se tinha uma lei, que não é uma lei da física, mas se criou, que é a lei da escala, que foi a grande sacada do pessoal da OpenAI, que é assim, se eu pegar o modelo e deixar ele grandão, tipo parrudão mesmo, dar asteroide pra ele, colocar um monte de camada. Asteroide? Asteroide tá vindo pro planeta, é esteroide. Esteroide. Não é asteroide, é esteroide. Então você deixa o modelo grandão, coloca mais camadas nele, ele fica grandão, assim, o modelo, e você precisa alimentar o grandão, certo? Tipo, pra crescer não precisa comer também. 40 ovos, que nem a Graciane. Isso, e aí os ovos da inteligência artificial são os dados. Aí você pega uma quantidade muito grande de dados. Então, se tem essa premissa, e hoje ela já começa a passar por alguns questionamentos, que é essa lei da escala. Uma hora, só escalar, tipo, aumentar a quantidade de dados, aumentar o tamanho do modelo, talvez não vai trazer esse incremento no desempenho. Então, hoje, uma das apostas é colocar mais processamento nessa fase de inferência, que é quando o modelo está dando resposta, que aí são esses modelos de raciocínio. Então, na hora que ele vai responder, você vai colocar mais computação ali, mais poder de computação, você vai destinar mais GPUs para ele pensar sobre o seu problema, pensar de uma maneira mais rápida e dar a resposta. Então, o paradigma é mudar de essa lei da escala, não ficar só na fase de treinamento e ir um pouco para essa fase de inferência agora, com os modelos de raciocínio. É uma mudança de paradigma, que inclusive foi algo que foi discutido em vários fóruns acadêmicos, mas acho que a voz que trouxe isso para o público geral foi o próprio presidente da Microsoft, né? Falando, o próximo paradigma da inteligência artificial é apostar
nessa capacidade de processamento na hora que for dar a resposta. Vamos ver em quanto tempo esse episódio de Deu Tilt perde a validade, já que os modelos estão evoluindo tanto que daqui a pouco eles vão decidir por nós como resolver os nossos problemas. Qual?